importância da participação de vocês aqui com drones. Recentemente até a gente tinha conversado, né, sobre a importância dos drones, mas agora aqui, numa entidade que abriga também os drones, né? De fato, um prazer estar falando com vocês aqui e também estar presente aqui no SINDAG, né, que de suma importância não só pela participação, mas também por tudo aquilo que falamos de operação aeroagrícola, que vem sendo tão debatida e tão difundida dentro do cenário agrícola, a importância que isso tem de uma operação aeroagrícola, a importância da capacitação técnica, do conhecimento das máquinas e dos equipamentos. E quando a gente fala de operação aeroagrícola, não falamos só de drones, nós falamos da aviação no geral, né? Então, a importância que isso tem é a produção de alimentos que temos desencadeada hoje no país, produção de grãos, uma série de informações e uma série de culturas ou até mesmo outras informações que nós temos proveniente deste setor, do agro propriamente dito, que a gente trabalha com a aplicação aeroagrícola que hoje utiliza defensivos e que faz com, de certa forma, nós consigamos, em alguns casos, produzir simplesmente ou, em alguns dos casos, produzir mais. Então, quando tratamos e abordamos nesse sentido, a nossa presença aqui também é por este motivo, não é só a título de participação, de sinergia, de network, mas de fato por defender essa operação, entender a importância que tem o SINDAG, que tem o IBRAVAG dentro da operação aeroagrícola hoje no Brasil e a importância que isso tem na agricultura. No primeiro momento pode-se olhar até como concorrência, drones versus aviões agrícolas. Mas também pode ser uma parceria, né, interessante entre esses dois, pode-se dizer assim, subsetores, né, da aplicação. De fato, isso é uma ideia que se criou e que se difundiu muitas vezes pela falta de informação. Por que eu falo isso? A falta de informação no sentido de entender que o drone, muitas vezes, ele não é um conflitante com o avião. Pela produtividade, pela capacidade, pela carga, pela velocidade de aplicação, por uma série de fatores. Então o drone também entra como um complemento, ele entra na área como uma nova opção ao produtor e em muitos casos, como estamos tendo aqui justamente no SINDAG, por ser um evento que envolve a aviação agrícola e também por termos esse start de drones acontecendo em um período curto de tempo, um período de 3 anos para cá que vem sendo utilizado o drone na agricultura, vem se entendendo e a gente vem vendo no dia a dia aqui participando do evento o interesse de pilotos agrícolas na área do avião, propriamente dito, né? E também o interesse dessas propriedades que vêm fazendo a aplicação aeroagrícola com o avião de utilizar como complemento nas áreas de proximidade com APP, na área de bordadura onde o avião não executa aplicação. Então muitos também vêm procurando esse equipamento como um complemento àquilo que já realiza na sua operação. Então de fato não é um conflitante, não é um inimigo, não somos inimigos da aviação, nós somos parceiros, somos uma nova ferramenta, uma nova funcionalidade, uma nova função, como queiram chamar, mas que de fato a gente vem para agregar ao final da linha. No fim das contas, nós somos uma nova ferramenta que vem para agregar o produtor rural. Uma nova tecnologia que não veio para ser o rompimento de qualquer coisa que já vem acontecendo no cenário agro. E sim um novo complemento, uma nova ferramenta, uma facilidade principalmente, e que seja um complemento e no final da linha lá, o essencial das contas do produtor, proporcionar maior benefício e lucratividade. Essa é a grande sacada do drone, é por isso que ele vem entrando com tanta força no mercado e é por isso que ele também vem sendo adaptado a quem já opera com avião e ele vem tendo uma boa sinergia. Fique claro, não somos inimigos, somos muito mais parceiros, objetivando ajudar o produtor rural. Nos fale um pouquinho da tecnologia da DJI. A gente sabe que ela é originária da China, mas aqui no Brasil tem vocês aí de parceiro. Essa tecnologia, por ser importada, ela traz consigo uma série de funcionalidades que talvez em alguns momentos seja desconhecida pelo produtor ou pelo prestador de serviço e que também em alguns casos, não estou desmerecendo qualquer piloto agrícola aqui, mas que ele não tenha conhecimento do funcionamento de alguns sensores, de algum modelo de operação dentro dessa aeronave. Então, ela traz uma tecnologia embarcada muito grande, que traz o benefício de uma autocorreção de relevo, de um desvio automático de obstáculos, né? O bypass que ele tem proporciona isso. Uma série de outros benefícios que já é conhecido da aviação agrícola, mas que se torna fato e uma aeronave com um porte um pouco menor, com um investimento inicial também reduzido, mas que entrega um grande benefício ao produtor.
Então, de fato, a tecnologia de radar, de correção, os sensores, a própria bússola ou o composto geral da aeronave fazem com que ele tenha uma boa correção de relevo, entregue uma qualidade de aplicação fantástica e que a gente consegue assim, em alguns casos, em áreas extremamente declivosas ou principalmente nas áreas de mais difícil acesso e talhões pequenos que a aviação de certa forma hoje não atinge, o drone vem atingindo, vem encaixando como uma luva o produtor rural. Ele pode estar aplicando na área de difícil acesso, com mais dificuldade, com maior declividade, ou com uma bordadura, ou com uma área de APP próxima, e ele consegue estar realizando a aplicação utilizando um drone que também se enquadra na mesma caixa que nós falamos da aviação agrícola. Então, de fato, a tecnologia vem para encaixar junto ao produtor rural e ele consiga assim estender o seu benefício e conseguir produzir mais, gastando menos. A gente fala agora em futuro, não é uma coisa mais distante, né? O futuro é amanhã, é hoje, talvez, à tardinha. Como é que tu vê, Matias, o futuro em relação ao uso do drone? As grandes propriedades terão seu drone ou serão empresas que irão operar e fazer esse processo? E como é que tu acha que vai se dar isso? Perfeito. O que a gente vem vendo nos últimos anos é um processo gradativo. A evolução da tecnologia ela passa por algumas coisas. Nós já vimos em tantas outras tecnologias, desde a inclusão digital, que era o famoso uso do telefone celular, para nós termos hoje o que nos comunica e muitas vezes o WhatsApp e outras coisas. Mas, de fato, o que nós temos aqui é uma migração tecnológica. A pandemia, em certas formas, nos prejudicou, pois não podíamos participar de eventos, tínhamos muitas restrições, mas, de certa forma, ela também nos beneficiou, porque ela fez com que o produtor rural se adaptasse a um novo normal, que ele entendesse mais de tecnologia, que ele buscasse mais soluções, ou para se comunicar, ou para interagir cada vez mais com outras pessoas. E essa evolução da tecnologia foi fazendo com que ele visse novas soluções, principalmente tecnológicas, como uma ferramenta nova de trabalho, como um bom recurso, que não fosse tão disruptiva como outras foram. E assim, uma nova ferramenta tecnológica, vindo mais para agregar, ele começou a entender que de fato a tecnologia estava trazendo mais benefícios e assim ele conseguiu aderir de uma forma maior. Então, ela veio gradativa, ela veio evoluindo ao longo dos anos, onde primeiramente evoluiu para uma inserção do prestador de serviço, que objetivava buscar uma ferramenta para atender de uma maneira diferente seu cliente. Depois disso foi migrando cada vez mais para o produtor. Quando ele recebia uma prestação de serviço, ele via a viabilidade de ter o seu próprio drone. Mas em ambos os casos, eu vejo que a tecnologia vem evoluindo, a prestação de serviço nunca deixará de existir, assim como em tantas outras coisas que já existem, assim como na aviação, assim como na aplicação terrestre, e que de fato isso vai prevalecer e vai permanecer, mas de fato com cada vez mais o produtor rural aderindo ao uso da tecnologia, seja ela de drone ou novas tecnologias que venham ao campo. Obrigado, amigo, e parabéns aí pela participação da DJI aqui nesse Congresso da Aviação Agrícola. Um grande abraço, bom te ver. Perfeito. Nós da ADS, da DJI Agriculture, nós que agradecemos. Um prazer estar falando com vocês e todo mundo que tiver interesse pode estar conhecendo, pode saber mais sobre os drones, podem olhar as nossas redes sociais e participar, interagir da maneira que achar melhor, porque o nosso intuito é facilitar, levar a informação de maneira simples e descomplicada. Um abraço a todos.